7. O inverno chegou mais cedo naquele ano. Cada semana nos sugava mais para as profundezas melancólicas da estação, cada dia mais curto do que o anterior, como se o tempo estivesse ficando escasso. O que mais me surpreendeu foi a calma que eu sentia. Talvez fosse o efeito das drogas. Talvez eu ainda estivesse em outra dimensão. Impregnada pela substância, sobrenaturalmente sábio. Ou, talvez, estivesse em estado de choque. Ou em negação. Talvez a situação toda fosse apenas vasta demais para ser compreendida. Ou, talvez, ainda não significasse nada. Havia momentos em que eu queria me deitar no chão e sentir o concreto da rua contra minha face. Simplesmente me deitar, ficar imóvel. Queria sentir algo pesado sobre mim, sentir meus ossos estalarem, sentir o sono tomar conta de mim, para sempre. Mas eu afugentei todas essas ideias. Em meio ao caos de minha mente, eu sabia que não poderia seguir com minha vida como estivera fazendo. Sabia que precisava ir embora. Tentei pensar apenas nisso. E, então, em uma manhã terrivelmente cinza e fria, fui até o departamento de emissão de passaportes. Era um prédio alto e marrom em uma via secundária no centro da cidade, não muito longe do Museu Nacional, onde os protestos haviam acontecido. Fui até lá com as mãos trêmulas, reprimindo a lembrança da noite em que atirei os panfletos, minha história construída em minha mente. Sentei-me no saguão frio, preenchendo os formulários, estranhamente ciente de minha caligrafia e, como sempre acontecia quando precisava fornecer informações oficiais a respeito de minha vida, me senti como se estivesse mentindo. O formulário questionava para onde eu iria, por quanto tempo e por quê, e eu me ative à minha história. Pelo que me pareceram dias, fiquei sentado nos corredores escuros e monótonos do departamento, em um banco de madeira duro, segurando um pedaço de papel com um número, esperando minha vez. Sentado ali, tentei não chorar. Eu queria parar de existir. Queria deixar de ser. Sentado ali, tentei não pensar em você e eu. Tentei não pensar em nós, debaixo dos cobertores de sua cama. Tentei não pensar nos seus braços, em suas mãos, em seus olhos. Tentei não pensar em todas as coisas que imaginei que faríamos. Juntos, voltar ao nosso lago no verão seguinte, dividir uma casa algum dia. Tentei não pensar em Ania e nos seus dedos pousados no vestido de lantejoulas dela. Tentei não pensar em Maxio, nos olhos dele quando nos viu na floresta. Tentei não pensar na vovó ou no professor Mielevics. Tentei imaginar minha vida no futuro, em um ano ou um pouco mais que isso. Não conseguia enxergar nada. Não via nada, porque qualquer coisa além daquele momento, não, nem mesmo isso, estava fora de meu alcance. Comecei a balançar minhas pernas e pés, simplesmente para sentir alguma coisa. E, então, o escritório fechou antes de o meu número ser chamado. Fui embora. Com nada em troca do meu tempo além do pedaço fino de papel, cujo número escrito à mão havia borrado por eu o ter segurado por tanto tempo. Fui para casa. Eu me acostumaria, Pani Coleca havia me dito. Ela fez um jantar escasso para nós, trigo sarraceno com pepinos em conserva e purê de beterrabas, e nós comemos com as janelas abertas, o frio entrando e nos agitando, o barulho dos carros passando às pressas nas ruas. Só estamos fazendo filas por uma possibilidade, por alguma coisa, talvez por nada, disse ela, oferecendo seu sorriso triste e amoroso. Mas isso vai passar, meu querido. Até mesmo a mais longa das filas se desfaz em algum momento. No dia seguinte, voltei ao departamento. Sentei-me e aguardei, entre fileiras de outros, jovens e velhos e seres atemporais, todos em silêncio, todos torpes, lendo, tricotando ou remexendo nas roupas, com lentidão resignada e artificial, enquanto o enorme relógio tic-taqueava e os números eram chamados de tempos em tempos por uma voz melancólica. O banco fazia meu corpo doer. Eu estava com fome. Mas, de um jeito bizarro, permaneci calmo. Ah! Calma,
penso, ainda era uma forma de choque. Se eu tivesse permitido que qualquer coisa saísse, seria soterrado. O medo, o terror de minha vida solitária, sempre esteve lá, um abismo que crescia e me cercava, esperando para me devorar. Ainda consigo sentir hoje os tremores daquele medo, seus ecos ancorados com firmeza sob a ponta dos meus dedos e no pequeno espaço sem peso na parte de baixo da barriga, poucos centímetros acima da beira da virilha. No fim do dia, meu número foi chamado. Atravessei o corredor, meus passos ecoando no piso de pedra. Bati a uma porta, minha pulsação martelando nas orelhas. Obedeci à voz que disse a entre. O escritório era estreito, longo e mal iluminado. Precisei dar meia dúzia de passos para alcançar a mesa e forcei os olhos para enxergar o homem sob um minúsculo trecho de luz, careca, com óculos de armação de aro preto. Sente-se, disse ele, a voz formal, mas não hostil. Só estou finalizando um assunto. Sentei na cadeira de frente para ele. O homem estava debruçado sobre alguns arquivos, absorto em seu conteúdo. Pilhas deles cobriam a mesa, blocos de papel empilhados com zelo. O único som era o de um relógio avançando, devagar, a contragosto. Então, disse o homem, erguendo os olhos para mim e parecendo um tanto quanto exausto, com olheiras sob seus óculos. Ele abriu o outro arquivo, que imaginei ser o meu. Seus olhos se moveram pelo papel, ágeis, e, a cada segundo, sua expressão se endurecia mais. Pensei que ele me faria perguntas a respeito da minha viagem. Eu estava com meu relato pronto e iria visitar um tio em Chicago durante o Natal e estaria de volta em janeiro. Esperei que ele me perguntasse por que eu nunca havia visitado minha família antes, como poderia ter dinheiro para a viagem, qual era a garantia de que não planejava fugir. Pensei que ele daria início à palestra padrão a respeito dos perigos do mundo capitalista, que diria que eram inimigos do socialismo, que eu nunca deveria conversar com estrangeiros sobre política, exceto para elogiar os avanços e o sucesso da Polônia socialista. Era isso que as pessoas diziam que sempre acontecia. Mas nada assim aconteceu. Na realidade, ele baixou o arquivo depois de um instante e me observou com uma expressão impossível de se decifrar. Nós sabemos quem você é, cidadão, disse ele, sustentando um olhar de expectativa. Sabemos quem você é. Eu não conseguia respirar. À noite dos panfletos, à janela, os rostos se erguendo para me encarar. Quem havia contado a eles? Estiveram me seguindo por todo esse tempo? Não consegui emitir nenhum som sequer. O homem parecia satisfeito. Sabemos da sua anormalidade, da sua pederastia. Ele pronunciou as palavras de maneira clínica, com um tipo desprendido de julgamento, usando o mesmo tom que imaginei. Que teria dito a traição. Todas as sensações deixaram meu corpo, como se minhas células estivessem me abandonando. Era como se tivessem me arremessado em um vórtice, um lugar onde não havia lado de cima ou de baixo, nada em que me segurar. Ninguém nunca havia me dito aquelas coisas. Algo privado, algo inteiramente inconfesso. Mas, ainda assim, essencial, estava sendo arrancado de mim. Eu não conseguia falar nada. Talvez estivessem jogando verde comigo, pensei, talvez eu pudesse sair daquela situação na base da conversa. Mas vi-me incapaz de pensar ou executar qualquer manobra, estava preso na mandíbula de algo poderoso demais, algo que me paralisava por dentro. A satisfação correu pelo rosto dele, um rosto que poderia ter sido de qualquer pessoa, um rosto comum, cotidiano. Não sei do que você está falando, falei, sabendo que jamais conseguiria levar aquilo até o fim. O rosto do homem não se alterou. Ele baixou os olhos mais uma vez para o arquivo. O nome Marian Zalewski significa algo para você? Neguei com a cabeça, com honestidade. Com o olhar fixo no papel, ele prosseguiu. Zalewski foi flagrado no Parque Staromiejski, em Wrocław,
mais de 3 anos atrás, em 23 de abril de 1977. Praticando sodomia com outro cidadão. Ele voltou a me encarar. Muito obediente, ele nos deu nomes de outros que são como ele. Todos os nomes que sabia. Todos documentados em uma declaração, assinada pessoalmente por ele. Um dos nomes era o seu. Ele tirou alguma coisa do arquivo e a entregou para mim. Era uma fotografia, do tamanho de um passaporte. Mostrava o rosto de um velho que eu nunca vira, olhando direto para a câmera. Aquela face tinha sulcos e linhas profundas. Seca, desprovida de vida. Então, em um estalo, eu o reconheci, era o homem do banco do parque, da noite em que fugi de casa. O homem que me contará sua história de vida, o homem cuja boca aliviara minha ansiedade por uma noite e para quem eu dissera meu nome. Em vez de raiva, um estranho tipo de ternura me invadiu. Ele parecia tão triste, tão desamparado naquela fotografia. Uma fúria se acendeu dentro de mim em nome dele. Eu conseguia imaginá-lo sendo arrastado do parque até a parte de trás de um carro policial, conseguia vê-lo sentado em algum escritório subterrâneo gelado, apanhando, sendo chantageado, forçado a assinar a declaração que, agora, se encontrava sistematicamente diante de um burocrata. O que isso tem a ver com o meu passaporte? Perguntei, impaciente. Você vai me dar o documento ou não? Devagar, o homem baixou o arquivo e cruzou as mãos por cima dele, mantendo a calma. Isso depende inteiramente de você, cidadão. De você e de seu bom senso. Ele fechou minha pasta, apoiou os cotovelos nela e me encarou com olhos estreitos, as pupilas pequenas e intensas. Como cabeças de prego. Se quiser seu passaporte, você fará-o. Mesmo que o camarada Marian fez, e vai nos providenciar nomes. Datas. E circunstâncias. Ele puxou um papel em branco da gaveta de sua mesa e o deslizou na minha direção. Escreva. A princípio, senti um vazio. Pensamentos voaram pelo espaço, tentando irromper em chamas. Um céu preparado para fogos de artifício, um palco desobstruído para decisões. Mas de onde vêm as decisões? Vi você e Ania entrelaçados, dançando, alheios a mim do outro lado da janela. Meu estômago começou a queimar, expelindo dor como pontas de flechas, e então, vocês dois como uma criatura de 4 pernas, contorcendo-se no solo da floresta. Uma criatura devorando a si mesma, ciente apenas de si. Ao mesmo tempo, seus apelos por confiança ressoavam em meus ouvidos, seus apelos pela minha paciência. O fogo em meu estômago se espalhou. Minhas costas recorreram à dor, meus olhos agitaram-se e umedeceram. O homem continuava ali, me encarando. Bem como a folha de papel senti a pausa do tempo. Um momento distendido até suas mais minúsculas partes, tão esticado que ameaçava se romper. Quando me imaginei tomando aquela folha de papel e alcançando a caneta, quando visualizei aquela possibilidade, a de escrever o seu nome. Meu braço se recusou a se mexer. Eu não conseguia senti-lo. Não sentia o fogo em minhas entranhas, não sentia dor alguma. Havia ficado entorpecido. Não sei dizer o que tomou a frente naquele momento, no vazio do instante seguinte. Acredito não ter sido algo distinto, era mais como um murmúrio vago, uma voz animal, um instinto. Eu obedecia ao que aquilo dizia, ou tanto quanto consegui entender. Sabia que era algo que dizia a verdade. Abri a boca. Meu corpo parecia pesado, absurdo, como estar vestindo 2 casacos de pele ao mesmo tempo. Não, falei diante do rosto insensível do homem. Não tenho nenhum nome. Não foi fácil, ele estava determinado a conseguir aquilo que lhe pertencia. Mas eu sabia que precisava persistir, sabia que deveria encarar as ameaças crescentes como um sinal de progresso. Ignorei-o quando disse que eu jamais conseguiria sair do país e que nunca encontraria um trabalho se não colaborasse. Ignorei-o
Quando ele se tornou agressivo e falou que eu era um pervertido e um doente maldito. Para minha surpresa, me vi incapaz de aceitar a vergonha que o homem queria que eu sentisse. Ela me era familiar demais para ser imposta, e eu havia produzido aquele sentimento por conta própria durante tanto tempo que, naquele momento, descobri que não restava mais espaço para isso. Em vez disso, fiz uso da verdade. Disse que havia sido drogado na semana anterior e que minha mente estava aturdida, que o passado parecia um borrão. Não sei se o homem acreditou em mim. Mas, por fim, não tenho certeza do motivo. Ele me disse que eu tinha 2 dias. 2 dias para levantar nomes. Antes de me liberar, ele apoiou as mãos sobre a mesa e falou, com uma voz comedida e afiada como um bisturi, que eu me arrependeria pelo restante de minha vida caso não desse as caras. Balancei a cabeça e me retirei, sem sentir nada. Do lado de fora, já era noite. Inspirei o ar invernal. Eu sabia aonde precisava ir. O bonde trovejava atravessando a ponte. As árvores ladeando as margens do rio estavam nuas, suas folhas caídas na água, levadas pela correnteza. A Virgem Maria no pátio estava coberta por uma camada de geada, os gladiolos amarelos tinham desaparecido. Cada passo na escadaria foi um esforço. Cada rangido, pensei, alertaria você da minha presença. Não havia crianças brincando, ninguém do lado de fora, apenas eu e a madeira velha e escura da casa. Bati à sua porta, meu corpo nada além de uma casca. Meu coração batendo como se eu tivesse escalado as montanhas Tatras. Eu nem sequer sabia dizer por que estava ali. Você abriu a porta e uma oscilação correu por seu rosto. Como se não soubesse o que expressar. Naquele momento, não mostrava nada além de resolução. Você me encarou. Eu olhei de volta, tentando avaliar o momento, sentindo-me fora de controle. Você parecia muito mais alto naquele momento, superior, me observando de cima. Pensei que ficaríamos parados ali para sempre. Pensei ser orgulhoso demais para até mesmo começar a falar, dizer que não imploraria por nada, que não tinha motivo algum para lamentar. Mas olhar para você me amoleceu, apesar de sua nova frieza, ou talvez por causa dela. Era doloroso vê-lo daquela maneira, não sentir nada correndo entre nós dois. Então, enxerguei algo nos seus olhos, uma brecha. Não vai me deixar entrar? Perguntei. Você se afastou da porta, abrindo caminho para mim. Nunca estivera tão frio dentro do seu quarto. O aquecedor, uma geringonça de canos brancos conectados ao lado da porta, soltava tinidos estrondos, como se um gnomo estivesse preso ali dentro, desferindo golpes com uma vareta. Fiquei feliz por ter meu casaco. Foi quando notei que você estava usando um suéter grosso e um cachecol. A porta foi fechada às minhas costas. Então, você veio. Parecia que você falava mais para si mesmo do que para mim. Ficou parado à porta, olhando para mim, impotente no meio do quarto. Sente. Não havia nenhum lugar no qual me sentar senão a cama. Ela estava arrumada com zelo, vários cobertores estendidos por cima. Na mesa, ao lado da janela, estavam livros abertos e um bloco de notas. Sentei-me na beirada do colchão, sentindo os cobertores sob meu peso, sentindo um vazio onde já houvera certeza. Você permaneceu de pé ao lado da porta, os braços cruzados em frente ao peito, olhando para mim. Por que você fugiu? Havia reprovação e uma nota de mágoa em sua voz. A pergunta me pegou de surpresa. Imaginei que haveria conversa fiada, pensei que evitaríamos falar sobre o que realmente sentíamos. Engoli em seco, procurei por algo honesto e que valesse a pena colocar em palavras. Foi mais do que eu consegui aguentar, falei, incapaz de olhar para você. E, se parecia algo impossível de se dizer, seguir em frente era como pular através do fogo. Você me encarou com afinco. O quê? Eu hesitei. E, em meio à hesitação, a mágoa surgiu. Naquela noite.
quando Maksio nos viu. O que você disse a ele? E, depois, eu vi você. Na floresta. Com Ania. Fechei os olhos, exausto. Não queria enxergar sua reação. Mas, mesmo assim, ergui o rosto. Seu rosto tinha endurecido de novo. De maneira diferente. Seu maxilar estava rígido, os olhos encarando o chão, ocultos de mim. De repente, me senti encurralado, tomado por um impulso de sair correndo. Você levantou o rosto na minha direção, seus olhos pesarosos, brilhando. Todos nós estávamos drogados, Ludzio. Não era para você ter nos visto. Não significou nada. Era um jogo. Algo inocente. Você olhou para mim, esperando uma reação. Isso nunca foi um jogo, pensei, e também nunca foi inocente. Mas não consegui verbalizar isso. Era como se tivéssemos adentrado em um domínio, onde as palavras perdiam o significado. Apenas olhei para você, observei-o se debater, endurecer novamente diante do meu silêncio. Você poderia ter dito algo antes de ir embora, falou você, agora me repreendendo. Poderíamos ter conversado. Você nem me deu uma chance de explicar. E, agora, estragou tudo. Com ela. Consegue imaginar como ficamos preocupados? Que pensamos que você poderia ter entrado na floresta, que precisava de ajuda. A dor aparente em seu rosto parecia genuína e, por um instante, me senti culpado. Por sorte, os pais dela nos disseram que te viram. Obviamente, eles acham que você é maluco. O que vai fazer agora? Acredito que, pela primeira vez, eu olhei para você com pena. Isso não importa mais para nós, falei, com delicadeza. Eu vou embora. As palavras foram como um feitiço, suspendendo tudo o que havíamos dito antes. O medo resvalou seu rosto, fez seus olhos buscarem os meus por sinais. Para onde? Perguntou você, quase incrédulo. Para os Estados Unidos. A compreensão se espalhou como água no papel. Sua boca derrotada, seus olhos me evitando. Odiei ver você daquele jeito. Te deram um passaporte? Perguntou você, a voz baixa, sem entonação alguma. Eu fiquei imóvel. Ainda não. Você meneou a cabeça, olhando para o chão e, então, na direção da janela. Eu queria que falasse mais. Sentia que não me restava mais nenhuma arma. Você foi até a janela, não olhou para mim. Respirou com pesar. Não quer vir comigo? Perguntei, sentindo-me tolo assim que as palavras saíram. Você riu, uma exalação rápida e curta, que não combinava com seus olhos. Eles estavam amargos. Por que precisa ir embora? Disse você, voltando-se para mim. Nós estávamos tão perto de conseguir o que queríamos. Eu analisei sua figura, inspirei com força. Por um instante, fechei os olhos, e então, tornei a abri-los. Não estávamos, Janus. Você só achou que sim. Não vê o que isso está fazendo com a gente? É humilhante. Você me encarou sem piscar. Mais humilhante do que morar em um sótão congelante, feito um rato? Ou do que trabalhar como louco a vida inteira e não ganhar nada em troca? Eu pensei que você queria uma vida melhor do que essa. Eu quero, falei, sentindo frio. Eu quero. Você se sentou sobre a escrivaninha, as costas viradas para a janela, seu rosto desmoronando nas mãos. E eu senti ternura, uma possibilidade. Fiquei em pé, fui até você, coloquei a mão em seu ombro. Podia sentir a tensão de seus músculos através da lã. Venha comigo, sussurrei. Não é tarde demais. Poderíamos ir sem ninguém saber, pelas montanhas da Tchecoslováquia, depois para a Áustria. Ninguém vai saber quem somos lá.
Não teríamos nada, insistiu você, por trás das mãos. Não sabemos falar o idioma. Estaríamos perdidos. Estaríamos livres. O quarto estava repleto de nós, com as nuvens que se juntavam de nossas palavras, o nevoeiro de nossos pensamentos. Afastei minha mão de você. Pense em o quarto de Giovanni, falei, lembrando-me da história através do nevoeiro. Pense em como David abandona Giovanni por medo. Não devemos agir movidos pelo medo. Você afastou as mãos do rosto vermelho, olhando não para mim, mas através de mim. Isso é demais. Sua voz estava cansada. Não posso fazer isso, Ludzio. Não posso. Você está pedindo demais. É por causa de Ania? Senti minha cabeça girar de medo. Você não disse nada, olhou para baixo, seu rosto ainda corado, imóvel. Não é tão simples assim, falou você, por fim. De algum jeito, eu acreditei. Lembre-se de como David se sente depois do que decide fazer, falei, sentindo a garganta apertar. Ele se arrepende. Pare de nos comparar com esse livro. Sua voz se despedaçou contra as paredes. Seu rosto estava distorcido, franzido e irreconhecível. É você que quer fugir. É você que está tentando me forçar a aceitar isso. Não podemos forçar as pessoas a nos amarem do jeito que queremos. Senti a vida escorrer de mim, como se um plugue tivesse sido puxado. Eu me sentei na cama. Eu não sirvo para isso, Ludwig, falou você, as palavras soando como um pedido de desculpas. O meu lugar é aqui. E eu vou conseguir, de um jeito ou de outro. Você se ergueu da mesa, avançando na minha direção com confiança renovada. Eu conheci os pais de Ania. Me dei bem com o pai dela. Ele vai me ajudar a subir de posto. Tenho certeza. Havia esperança na sua voz. Quase parecia que queria que eu me orgulhasse. Eu não disse nada. Você estava a apenas 1 metro de distância, eu poderia tê-lo tocado se esticasse a mão. E talvez também não seja tarde demais para você, continuou. Talvez possamos falar com Ania. Talvez Maxil nunca conte a ninguém o que viu, e fiquei em pé. Eu preciso ir, falei, sabendo que era verdade. Seu rosto, seus membros, era como se todo o seu ser estivesse tentando se manter inteiro, quase trêmulo com o esforço. Eu não era capaz de suportar ver aquilo. Desviei os olhos e deslizei até a porta como um ladrão em fuga, estacando quando você chamou meu nome. Soou como um apelo, um direito violado e evocado. Minha mão na maçaneta, minhas costas voltadas para você, o coração martelando em minha têmpora. Eu sentia as sílabas latejando no ar. Meu nome, me reivindicando. A palavra pôs os dedos em meus ombros e tentou me segurar. Com um tranco terrível, escancarei a porta e desci correndo a escuridão das escadas. A noite havia ficado ainda mais fria. A rua estava vazia. A luz dos postes era fraca e os palavrões dos homens e mulheres bêbados invisíveis perfuravam o ar. Eu sabia que você não viria atrás de mim, e a maior parte de mim não queria isso. Mas, sem saber o motivo, comecei a correr, impulsionado por algum tipo de pânico extasiado. Corri tão rápido quanto pude sobre o asfalto congelado, ao longo de prédios desgastados, atravessando uma praça vazia. Corri sem parar, sentindo o frio ferroar meus pulmões, sentindo entrar e sair de minha cabeça com velocidade. Através do labirinto das ruas de paralelepípedos, passando pelo domo dourado da Igreja Ortodoxa, indo direto até a ponte. Eu corri até conseguir sentir meu corpo mais uma vez, até que minhas pernas ficaram pesadas, até que a dor começou a formigar em meu corpo e eu me vi sem opções, sem fôlego. Quando parei, estava de pé na ponte, agarrado a um gradil, curvado ao meio como a letra L de ponta cabeça. Então puxei o ar, inspirações profundas, quentes e
espinhosas. Minha cabeça girava. Fechei os olhos. Agarrei-me com mais força ao gradil, apertando-o mais e mais. Até que caí de joelhos e gritei de dor, sentindo o concreto duro e frio fazendo pressão contra mim. Mais tarde, quando a tontura tinha cessado, os tremores, recuado. E o frio do chão havia escorrido para dentro dos meus ossos e eu soube que isso não me salvaria, que talvez nada pudesse me salvar, eu abri os olhos e me coloquei em pé. A cidade estava à minha frente, estranhamente afastada do rio, estranhamente calma. As casas da cidade velha se acomodavam na colina, o pináculo afiado do palácio à esquerda, os blocoviscos visíveis atrás. Na escuridão daquela noite, tudo mal parecia real. Em retrospecto, me surpreende que eu não tenha me jogado daquela ponte. Estava aterrorizado, sem conseguir enxergar saída alguma. Mas acredito que, naquele momento, em meio ao desespero, eu senti a agitação daquele instinto de novo, o murmúrio daquela voz. Então limpei a sujeira de minhas roupas e caminhei para casa com uma febre crescente. De alguma forma, eu sabia que conseguiria pensar em alguma coisa, um pacto com o qual eu poderia tentar viver. Naquela noite, atormentado por clarões quentes e sonhos frenéticos, eu me levantei da cama e parei em frente à janela do meu quartinho. Lá fora, a cidade era um fantasma repleto de árvores dormentes. Por um momento, pensei em você, no seu quarto, chamando meu nome enquanto eu ia embora. Pensei em todas as vezes que você mentiu, tentando manter ela e a mim. Foi quando a ideia me ocorreu. Eu soube, sem precisar pensar duas vezes, que era a única opção. Na manhã seguinte, saí de casa cedo. Caminhei a partir do mesmo ponto em que nós dois nos encontramos naquela noite, pela avenida ao lado do Parque Lazenki, suas árvores e arbustos agora desfolhados e nus. Como meu servo estaria conseguindo sobreviver? Encontrei a rua secundária com a grande camienica. Apertei o botão no interfone. Olá! A voz dela, nítida e imaculada. É o Ludwig, falei. Ah! Havia surpresa no tom dela, uma curta pausa. Pode subir. Tomei o elevador, observando meu rosto carregado no espelho. A última vez que eu estivera ali com você parecia ter sido uma vida inteira atrás. A porta para o apartamento estava aberta quando saí do elevador. Ania estava parada ao lado dela, um sorriso conciliatório no rosto, que me doeu. Ela usava um suéter, uma longa saia vermelha e meias grossas. Nós trocamos beijos na bochecha. É bom te ver, disse ela, com suavidade, e mais uma vez eu acreditei, como em todas as ocasiões em que ela dissera aquilo. Mal consegui reunir forças para entrar. O apartamento parecia mais leve e maior do que me lembrava. Fomos até a esplêndida sala de estar onde a festa tinha acontecido, agora inundada pela luz do inverno. Ela me fez sentar no sofá branco. Gostaria de alguma bebida? Suco de toranja? Ela franziu o senho, sentindo meu nervosismo, talvez. Um pouco de conhaque? Balancei a cabeça, negando. Ela se sentou, a saia longa caindo do sofá para o tapete. Preciso pedir desculpas a você, disse ela, me olhando com pesar. Pela noite no interior. Sinto muito pela Zupa ter ficado tão forte. Me sinto péssima pela situação toda. As coisas foram longe demais, e foi minha culpa. Ela parecia constrangida. Está tudo bem, falei, me sentindo aliviado. Você não sabia. Sinto muito por ter ido embora sem dizer nada. Tentei sorrir. Ela assentiu com a cabeça, como se compreendesse. Fez-se silêncio por um instante, durante o qual senti meus batimentos acelerarem. Vim aqui te pedir um favor, ouvi a mim mesmo dizer. Eu não conseguia olhar para ela, então encarei meus dedos entrelaçados, que estivera apertando com tanta força que a essa altura estavam vermelhos e brancos.
Estou em apuros. Preciso da sua ajuda. Os olhos dela se arregalaram e ela meneou a cabeça, como se dissesse a continue. Contei a ela a respeito do homem no departamento. As palavras saíram mais facilmente do que antes. Eu as escolhi com cuidado. Disse a ela que queria sair do país para ver meu tio. Que estavam segurando meu passaporte, me chantageando, no entanto, não entrei em detalhes. Evitei a questão tanto quanto pude, de maneira absurda, e ela me deixou continuar. A luz brilhava no chão de parquete, fazendo parecer liso, perfeito. Como a superfície de um rink de gelo. Ania me observou com preocupação e simpatia durante todo o relato e, estranhamente, contra minha vontade, apesar de todos os meus instintos de dor, vingança e humilhação por precisar recorrer justo a ela, senti um arroubo de amor pela gentileza dela, por sua bondade em me ouvir. Pela ignorância sobre tudo o que havia acontecido entre você e eu. E pela minha inocência vista através dos olhos dela. Quando terminei de falar, Ania colocou a mão em meu ombro, uma mão que não pesava praticamente nada, e disse: "Vou falar com meu pai." Eu a agradeci, mas vi que havia algo em sua expressão. Ela se voltou na direção das janelas enormes, de frente para o sol branco de inverno. Então, tirou as pernas do chão e as puxou contra o próprio corpo, abraçando-as junto da saia. "Só tem uma coisa que preciso saber", disse ela, devagar, aparentando desconforto. "Com o que estão te chantageando? Vai ajudar a entender a melhor forma de abordar a situação." Tentei me concentrar em respirar. Parecia que eu estava caindo. Era impossível para mim. "Ludwig. Eles sabem que eu sou." Não conseguia encarar os olhos dela, não conseguia continuar falando. Nunca havia dito aquilo para ninguém. Nem para mim mesmo. Era como se eu precisasse saltar por cima de uma parede de 5 metros. "Me diga", pediu ela, com gentileza, sua mão leve mais uma vez em meu ombro. "Continue. Não tenha medo." Quase desmoronei. Alcancei as palavras de novo, como se elas tivessem caído no chão. Então as segurei, as ergui, tentei empurrá-las para fora, como se fossem algo muitíssimo pesado que poderia me esmagar. Tentei e falhei sob o olhar dela. Era a mesma sensação, a mesma atração oscilante que se tem ao ficar em pé na beira de um trampolim de mergulho. Minha voz saiu quase firme. "Sou homossexual." O mundo não despencou. O rosto dela permaneceu calmo. A luz branca invernal continuou a fluir no cômodo como se entrasse em uma igreja, iluminando o chão e a nós. Meu coração bombeava. Sangue pelo meu corpo, acelerado, mas funcionando, e um arrepio percorreu todo o meu corpo, percorreu todo o meu ser. E eu tive a sensação de que algo morto e pesado dentro de mim tinha sido expelido, como se eu tivesse carregado um fantasma feito de chumbo junto de mim durante todo aquele tempo. Sentia-me zonzo. Tentei falar mais alguma coisa, mas não havia nada a ser dito. Ela me tomou nos braços, e eu permiti cair em seus braços macios, em seu pullover, acolchoado nos seios macios sob a roupa. "Está tudo bem", sussurrou ela. "Eu entendo." Ela afagou meu cabelo. "Fique tranquilo. Não se preocupe. Você vai ficar bem. Fique tranquilo." Mesmo que eu tivesse querido, não teria sido capaz de conter as lágrimas. Elas se derramaram sem esforço algum de minha parte, uma força própria, agentes de alívio e consolação, inundando meu rosto, esvaziando minha mente. Nós ficamos sentados assim, envoltos um no outro, sob a luz brilhante, por um tempo imensurável. Quando me endireitei, ela se afastou e voltou, momentos depois, com um lenço. Enxuguei meu rosto e agradeci. Ela ficou imóvel, me olhando de cima. "Você o ama, não é?" Ela falou isso com suavidade, neutra, quase como se não fosse uma pergunta.
Fechei meus olhos para dizer assim e olhei para ela. Vi que ela entendia. Então, uma sombra correu por seu rosto, um traço de dúvida. O momento que eu tinha certeza de que chegaria. Ela permaneceu imóvel e me olhou com intensidade, me perscrutando, à procura de conforto, implorando a mim com os olhos. Você, Janus, começou ela, mas eu a interrompi. Ele não sabe, falei, enfiando a bola molhada de papel em meu bolso, tentando não tremer, tentando manter a voz firme. Não diga nada a ele. Ela assentiu com a cabeça, o medo dissolvido. É lógico que não, falou, tentando disfarçar o alívio. Não vou dizer. Ela me ofereceu conhaque mais uma vez, me perguntou se eu queria comer alguma coisa. Balancei a cabeça, negando, e a agradeci. Era hora de ir. Ela me acompanhou até a porta e me abraçou. Vou ligar para meu pai agora mesmo, disse, e me garantiu que fariam o que pudessem. Obrigado, falei, novamente. Ela me abraçou, dessa vez por mais tempo. Venha visitar de novo logo. Mais uma vez, ela parecia honesta. Venho, sim, respondi, quase convencendo a mim mesmo de que era verdade. Hoje de manhã acordei e ouvi o trânsito gentil do lado de fora, a buzina dos navios que deslizavam. Então, me levantei, peguei meu casaco e saí. A neve no asfalto fora reduzida a pó, brilhando sob o sol como vidro estilhaçado. É domingo e as pessoas estavam nas ruas, levando a família para passear. Olhei para todas elas. É um impulso do qual não consigo me livrar, observar todos por quem passo, esperando reconhecer um rosto na multidão, ansiando por algo familiar. Fui na direção da água, depois das casas de arenito, suas escadarias sólidas e amplas conduzindo aos anjos, às estrelas e aos papais noéis nas janelas, além das decorações, da abundância. Eles enterraram os mineiros na semana passada. Nem sequer falaram algo a respeito na televisão, foi Jarek quem me contou. Ele tinha ficado sabendo diretamente de nosso país. Parece que centenas de forças de segurança estavam lá para prevenir revoltas, uma procissão fúnebre ladeada por homens de capacetes, em honra àqueles que foram mortos por homens de capacete. Senti mais tristeza do que raiva. Talvez porque o ano esteja chegando ao fim. Há um limite para o ódio que se pode produzir, um limite para a mágoa que se pode guardar dentro de si. Ontem, tentei ligar para a vovó mais uma vez e o impensável aconteceu, e a ligação completou. Alguém atendeu. Alô? Eu não acreditava na minha sorte, me sentindo como se tivesse jogado uma corda do outro lado do oceano e ela a tivesse agarrado. Como você está? Perguntei, repetidas vezes, agarrando o gancho até as palmas de minhas mãos estarem oleosas. A voz dela parecia anormal. Estava bem, insistiu ela um pouco demais. Tinha o suficiente para comer. Ficava a maior parte do tempo dentro de casa. Tentava não ler as notícias nem ouvir o que os vizinhos diziam. É lógico que eu sabia que a linha estava grampeada, que, em algum lugar, em alguma sala de rádio triste e abarrotada, alguém nos ouvia, e que a vovó estava tentando dizer as coisas certas. E você, Ludzio? Estou bem, falei, rapidamente. E, então, contei a ela que estava pensando em voltar para casa. Que? Não faça isso, disse ela, me interrompendo, a voz se tornando urgente. Não há nada aqui. Seu sofrimento não vai nos ajudar. Vovó, eu tentei fazê-la parar de incriminar a si mesma, mas ela me interrompeu de novo. Fique onde está, falou. Isso, pelo menos, me dá esperança. E, agora, desligue, meu amor, acrescentou. Essa ligação deve estar te custando milhões. Eu desliguei e enterrei o rosto nas mãos. Parte de mim ainda queria voltar. Mesmo sabendo que, uma vez que chegasse, nunca mais me deixariam sair. Mesmo sabendo que era uma tolice, que eu seria um prisioneiro.
Mas, pelo menos, eu estaria lá. Do lado de dentro. Caminhei até a beira-mar, até os pieres dilapidados. Do outro lado do rio espumoso, a linha do horizonte de Manhattan. Desenhava-se em frente ao céu, centenas de palácios da cultura cintilantes instalados um ao lado do outro, absorvendo a luz de dezembro. E, olhando para aquela luz, pensei no Natal em casa, em como costumávamos comemorar a data. Pensei em vovó. Minha mãe e eu comprando uma carpa do vendedor na rua, escolhendo a mais gorda entre aquelas nadando nas bacias de metal que ficavam na calçada, apontando os dedos enluvados para o mesmo peixe. Nós o levávamos para casa, enchíamos a banheira e o deixávamos nadar lá dentro. Era a minha parte preferida. Eu dava um nome à carpa. Dizia a ela que a levaria até o odre e a soltaria. E dizia aquilo de verdade. Mas, então, a véspera de Natal chegava, eu ficava com fome e minha mãe estava preparada. Ela tirava o peixe da banheira como fazia comigo quando eu era pequeno, com cuidado para não o derrubar. Depois, cortava a cabeça fora. Abria o corpo com um corte e puxava os órgãos como se fossem sementes de uma uva, as mãos vermelhas como o diabo, sangue escorrendo por seus punhos e antebraços até os cotovelos. No dia seguinte à minha visita a Ania, não voltei ao departamento, como o homem de óculos me forçou a prometer que faria. Permaneci em meu quarto, encarei meu relógio e o imaginei sentado à mesa, ficando cada vez mais agitado. A cada minuto que passava, esperei por uma batida na porta, homens da milícia me levando embora ou um representante do conselho de moradia me entregando um aviso de despejo. Mas nada daquilo aconteceu. Nem no dia seguinte, nem no outro. A semana terminou sem que nada fora do normal ocorresse. Exceto que começou a nevar. Neve despencou das nuvens, brancas como travesseiros, por toda a cidade, dançando em flocos alegres, recém-nascida. Cobrindo ruas, casas e carros com uma crosta cintilante, forçando tudo a pausar por um tempo. Em certa manhã, pouco tempo depois, Panicoleca bateu à minha porta e me entregou um envelope grande e marrom. Dentro dele, estava um passaporte com um visto. Algumas semanas mais tarde, vi Carolina pela última vez. Ela estava esperando por mim na neve, um enorme chapéu de pele na cabeça, a respiração visível em meio ao frio. Quando me viu, abriu um sorriso. Por que não entrou? Perguntei, indicando a porta do bar com a cabeça. Queria entrar com você, respondeu ela, me dando um beijo na bochecha e entrelaçando o braço com o meu. Do lado de dentro, fomos atingidos pelo ar quente e pelos olhares dos clientes. Homens, jovens e velhos, nos analisaram com curiosidade quase escancarada. Como na última ocasião, nos sentamos perto do bar e pedimos 2 cervejas. Estavam tocando a música mais recente de Donna Summer, Bad Girls. Tamborilei os dedos no ritmo dela. Engraçado você me pedir para te encontrar aqui, disse Carolina, sorrindo. Achei que não tinha gostado desse lugar. Eu ri. Mudei de ideia. É permitido fazer isso, certo? É recomendado, respondeu ela, divertindo-se. As cervejas chegaram e nós brindamos. Carolina começou a me contar das últimas semanas, de seus encontros com Carol. Estavam apaixonados. Fico tão feliz por você, falei, sincero. Muito feliz. E quanto a você? Perguntou ela. O que queria me contar? Dei um longo gole na cerveja e comecei a contar a ela sobre você, eu e a Nia. A verdade sem censuras, pela primeira vez. Carolina soltou suspiros de surpresa durante todo o relato, mas não pareceu muito chocada. Até o momento em que falei do passaporte. Então você. Os olhos dela começaram a marejar. Sim. Na semana que vem. Que ótimo, falou ela, a voz falhando de emoção. Ela baixou os olhos para a cerveja. E você não pode se esperar?
Acho que chegou minha hora, falei. E, agora que é você quem está apaixonada, não vou te convidar para vir comigo. Ela ergueu o rosto. Lágrimas se libertaram de seus olhos, desenhando caminhos pretos de rímel por suas bochechas. Ela chorou sem fazer barulho, e eu a puxei para meus braços. Quando se acalmou, vislumbrou de relance o próprio rosto no espelho atrás do balcão e esfregou os resquícios de maquiagem com as costas da mão. Olha isso, falou ela, deixando escapar um sorriso. Estou um caco. Está mesmo, respondi. E eu vou sentir sua falta. Talvez. Algum dia, você venha se juntar a mim? Talvez, disse ela, sorrindo, enxugando o restante das lágrimas. No dia antes do meu voo, fui até uma livraria procurar um manual de inglês. Entrando na loja, vi você, seu braço em torno da cintura dela, observando a mesa de livros na entrada. Você usava uma jaqueta de couro nova, marrom, com uma bela gola de pele. Tinha um bigode acima da boca. Eu congelei. Foi a Nia quem ergueu o rosto, me viu e sorriu, e não tive outra escolha a não ser me aproximar e cumprimentá-los, meu corpo dormente. O ar entre nós estava impenetrável. Ela me deu um beijo na bochecha, você e eu apertamos as mãos com solenidade. Pude sentir o olhar dela correr entre nós com um tipo discreto de concentração. Então, ela pediu licença, disse que ia pagar pelos livros. E ali ficamos, nós dois. Você a acompanhou com o olhar enquanto ela se afastava, evitando me encarar. Por fim, levou o dedo indicador e o médio na direção dos lábios. Quer fumar? Fomos até o lado de fora, sob o toldo da livraria, observando a rua. Estava frio e ensolarado. A geada cobria o asfalto como glacê. Você tirou um maço de Marlboro do bolso e me estendeu um belo bigode, comentei, nervoso, quando você acendeu meu cigarro e viu meus olhos correrem por seu rosto, os dedos roçando os meus quando colocou as mãos em concha para proteger a chama do vento. Você ignorou meu comentário e a banalidade dele. Em vez disso, acendeu seu cigarro sem olhar para mim e soltou a fumaça pelas narinas, como se mal pudesse esperar para expeli-la de seu corpo. Então virou a cabeça na minha direção. Seus olhos me avaliaram. Senti que queria dizer algo. Preparei meu corpo para o que quer que fosse que você precisava colocar para fora. Foi quando a porta da loja foi aberta e a Nia apareceu, trazendo uma sacola cheia de livros. Nós ficamos imóveis por um momento, desconfortáveis, lamentando a oportunidade perdida. Buscamos por palavras, cada um de nós, tentando dizer algo que tivesse algum significado. No fim, apenas nos despedimos. Dissemos um adeus casual, como se fossemos nos ver de novo em breve, ou talvez, como duas pessoas que nunca foram nada além de conhecidas. Vocês dois se afastaram, de braços dados, e eu observei você, o cigarro ainda aceso em minha mão, a última coisa que você me deu. Volto de minha caminhada para casa, tiro o casaco e esfrego as mãos. Sento-me no sofá e encaro a televisão sem ligá-la. Lembro-me de como abandonei nosso país e como pensei que, fazendo isso, meu pesadelo de solidão retornaria. O pesadelo do tempo fossilizado, no qual caminho pelo cenário ermo de lápides cobertas pelo matagal, nem uma única alma por perto, condenado a uma vida entre os mortos. Mas isso não aconteceu. Eu vim para um novo país, uma nova cidade, e decidi deixar minha solidão no passado. A América é boa nesse nível. Mesmo que não seja verdade, mesmo que seja impossível livrar-se de um passado por completo, ninguém aqui vai dizer essas coisas em voz alta. Isso facilita a situação. Facilita enganar a si mesmo. Você, mais do que ninguém, deve saber como é. E, ainda assim, me ocorre agora que não podemos carregar nossas mentiras para sempre. Mais cedo ou mais tarde, somos forçados a encarar a escuridão delas. Podemos escolher o quando, não o se. E,
quanto mais esperamos, mais doloroso e incerto será o processo. Até mesmo nosso país está passando por isso nesse momento, encarando seu arquivo de mentiras, atravessando um pântano à procura de alguma nova verdade com a qual se possa trabalhar. 6 meses depois da minha chegada, Carolina me mandou uma carta contando do casamento. Que a Nia estava grávida na cerimônia e já dava para ver. Apesar de tudo, eu chorei. Por todo esse tempo, quis lhe perguntar se você a amava. Era a única coisa que me arrependia de não ter perguntado. Percebo agora que isso nunca importou. Porque você tinha razão quando disse que as pessoas nem sempre podem nos dar o que queremos delas, que não é possível pedir a alguém que o ame de acordo com a sua vontade. Ninguém pode ser culpado por isso. E as chances estavam contra nós desde o início. Não tínhamos um manual, não tínhamos ninguém para nos mostrar o caminho. Como é que iríamos saber o que fazer? Será que ao menos acreditávamos que merecíamos sair impunes por nossa felicidade? Vou até a estante e pego o quarto de Giovanni, corro meus dedos por sua capa gasta. Penso em todos os olhos que passaram por essas páginas, todas as mãos que sentiram seu peso. E me lembro do dia do meu voo, quando o Panicolec entrou em meu quarto pela última vez, um envelope em mãos, com o quarto de Giovanni dentro dele. Eu o abracei próximo ao peito como se fosse um tesouro perdido havia muito tempo e, agora, o tivesse reencontrado. Quando o abri, com o coração acelerado, um pedacinho de papel flutuou para fora, pousando gentilmente no chão. Eu adorei este livro mais do que você imaginava, o papel dizia, na sua caligrafia pesada e inclinada para a direita. Queria ficar com ele, mas é seu. Traga de volta um dia, se puder. E estarei aqui. J. Por todo esse tempo, eu me dou conta, vivi como se minha partida fosse temporária, suas palavras me impedindo tanto de ir embora quanto de chegar a algum lugar. Apesar da carta de Carolina, apesar do casamento, eu me agarrei à ideia de nós buscando em outros rostos um pedacinho de algo conhecido, procurando no estranho algo familiar. Quando, na verdade, o familiar já havia se tornado estranho e minha casa tinha deixado de ser meu lar. Ambas as coisas continuaram a viver e a mudar, sem mim. Eu fecho o livro e o guardo de volta na estante, alcanço meu casaco de novo, saio do apartamento e chego à rua. O vento atinge meu rosto e eu resisto, caminhando na direção das mercearias em Eagle Street. Minha barriga está roncando. Sinto fome, de repente, como se não comesse há semanas. Quero borscht, pirogue e bolo quente de semente de papoulas, e a sensação é como um vazio vasto e cavernoso dentro de mim, um anseio por calor. Mas não me traz nenhuma angústia. Parece uma promessa.